uma coisa muito importante criada pelos mesopotâmicos é a matemática. Por causa da pecuária, eles precisavam de técnicas de contagem. Mesmo na época da pré-história, ainda no Neolítico, já existiam formas de se contar animais por causa da pecuária. Só que com a criação de grandes cidades na Mesopotâmia, a gente precisa ter uma quantidade de animais sendo contadas muito maior do que faziam antes. As formas mais antigas são, por exemplo, parecidas com um bastão. Não um bastão como esse, que seria um bastão sacerdotal com fogo, mas um bastão simples, onde a cada animal que saía, você fazia uma marca no bastão. Você leva esses animais para pastar, você precisa ter a certeza de que todos os animais que saíram voltaram. Quando volta, a cada animal que entra, você corta a marca que você fez no bastão. E aí com o bastão de contagem, você tem a certeza de que todos os animais voltaram. Se de alguma vez um animal não voltou, você precisa ir atrás dele, senão você perde aquele animal. Entretanto, um bastão, ele caberia uma quantidade específica de animais a serem contados. Com um acréscimo cada vez maior disso, eles precisavam usar outras técnicas. Podemos usar, por exemplo, saquinhos colocando pedras dentro. E aí, cada pedra colocada significa que o animal saiu. Quando o animal volta de novo para o curral, você tira uma pedrinha. Agora imagina isso com uma quantidade de 1.000, 2.000, 5.000 bois ou outro animal qualquer saindo para pastar. Por isso, eles precisaram inventar técnicas que têm a ver com sistemas numéricos. Na Mesopotâmia, eles vão inventar sistemas numéricos na base 6. Como assim 6? Imagina assim, você tem 6 animais que saíram, cada animal que saiu você coloca uma pedrinha branca. Quando completou aqueles 6, ao invés de você ir colocando, aumentando até ficar um peso insuportável para aquelas pedras, você tira 6 pedras brancas e substitui, por exemplo, por uma pedra preta. De novo, 6 animais entraram, eles viram uma pedra preta. 6 animais entraram, uma pedra preta. Quando completar aquelas 6 pedras pretas, você substitui por uma pedra verde. 6 pedras verdes, depois por uma pedra vermelha. Isso pode parecer meio estranho, mas se você parar para pensar, isso é muito semelhante ao que a gente faz na nossa matemática hoje. A diferença é que ao invés de contar de 6 em 6, a gente conta de 10 em 10. Não é isso? Você não tem infinitos símbolos para infinitos números. Você tem os símbolos que completam até o número 9. Quando chega no 10, na dezena, você pega aquela dezena, aquelas 10 unidades e transforma em uma dezena. Quando você consegue completar 10 dezenas, você transforma em uma centena. 10 centenas em um milhar, e assim por diante. A diferença é que na Mesopotâmia, ao invés de contar de 10 em 10, eles contavam de 6 em 6. Pelo menos na Mesopotâmia primitiva. Depois eles vão misturar um sistema meio esquisito que mistura 6 e 60. Eles vão misturar parte na base 10, parte na base 6. Mas pensa bem, por que 6? Por que 10? 10 é muito mais simples, muito mais eficiente, não é? É porque a gente está acostumado. Mas se parar para pensar bem, 10 veio de 10 dedos nas nossas mãos. 10 dedos é fácil, a gente tem, contar até 10 é fácil, a gente tem as duas mãos para contar. Os mesopotâmicos pensaram de forma semelhante, só que eles contaram em uma mão só. Até 5 eles sabiam contar na mão. A partir do próximo número, que estava além de uma mão, eles precisavam transformar em algo novo. Daí a criação do que seria hoje a seizena. Que seria hoje não, né? Seria na época a seizena. Pode ainda parecer estranho, mas essa ideia que os mesopotâmicos criaram traz influências para o mundo até os dias de hoje. Até os dias de hoje é isso mesmo. Você já parou para pensar que os únicos números que possuem apelidos carinhosos são dúzia e meia dúzia? Justamente 6 e 12? Até hoje a gente tem uma série de coisas que a gente conta a partir desses números. 6, 12, 18, 24, etc. Que seriam os números da matemática mesopotâmica. E a gente conta porque aprendeu-se a contar assim 6.000 anos atrás, e até hoje, por forma de algum costume, a gente continua a contar dessa forma. Por exemplo, você vai no supermercado e você compra uma dúzia de ovos. Os mesopotâmicos são dos povos da civilização mais antiga, que criava galinhas e que tinha ovos. Produtos agrícolas em geral é costume a gente comprar através de dúzia, e a civilização mesopotâmica ela era baseada na agricultura. Talvez outras coisas com um pouco mais, um pouco menos de força ainda disso, por exemplo, o costume de comprar lápis em dúzia, e a Mesopotâmia não cria os lápis, mas inventa a escrita. Ou se a gente for parar ainda algumas coisas a mais que os mesopotâmicos criaram. No outro vídeo eu contei como que o calendário vai estar ajudando o governo na Mesopotâmia.
Agora pensa bem, calendário criado na Mesopotâmia tinha base 6. Por que a gente divide o nosso ano em 12 meses? Não seria mais lógico dividir em 10? São 365 dias no ano. Por que a gente precisa dividir isso em partes de 12? Os meses nem têm uma quantidade igual de dias. Não existe uma lógica baseada na rotação da Terra, não existe uma lógica baseada no calendário lunar, não existe uma lógica baseada em nada a não ser na história, pelo fato dos mesopotâmicos terem inventado o calendário e a gente contar ele na mesma base que os mesopotâmicos. Eram 6 meses de época de chuva, 6 meses de época de seca. De onde a gente tem, então, essa ideia de contar em 12 meses o ano. Da mesma maneira, os mesopotâmicos, ao inventar o calendário, vão estar inventando a hora. E o dia a gente divide até os dias de hoje em 24 horas. Se você parar para pensar bem, não tem muita lógica. Por que dividir o dia em 24 horas? Por que não poderia a hora ter uma duração diferente, o minuto ter uma duração diferente? A gente ter, por exemplo, 100 horas, 100 minutos e 100 segundos em cada um. Ou 10 horas, 100 minutos e 100 segundos, não sei. Entretanto, como eles contavam isso há 6 mil anos atrás e todo mundo aprendeu a contar a hora com eles, isso vai se espalhando pelo mundo e a duração atual da hora vem de lá. 6 mil anos atrás, e a gente usa cotidianamente até os dias de hoje. Se você parar para pensar mais um pouquinho, você vai ver que muitas outras coisas são utilizadas na base 6 até os dias de hoje. E aí fica meio desafio. Que outras coisas a gente ainda usa a base 6 para contar? E os mesopotâmicos provavelmente devem ter criado algo semelhante a isso, ou algo que influenciou essa contagem na base 6. Esse vídeo que você acabou de assistir foi feito gratuitamente para crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio brasileiro. Portanto, a gente deve sempre lembrar que quando se trata de história, é sempre possível novas interpretações, diversas teorias, e o conteúdo desse vídeo pode ter sido simplificado para ser mais fácil de ser compreendido para o seu público-alvo. Qualquer coisa que você tenha a contribuir, por favor, entre em contato conosco e dê também sua opinião. Obrigado.